Para o texto bíblico, Números, capítulo 13, versículos de 25 até o versículo 33. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cabo de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles, a toda a congregação, e mostraram-lhe os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Está aí a palavra do Senhor, que possamos dizer amém pela palavra do Senhor. E vamos orar nesse momento, agradecendo pelos dízimos e ofertas, agradecendo pela palavra de Deus e suplicando a direção dele para a nossa reflexão. Senhor, obrigado mais uma vez, porque o Senhor tem sido fiel com a tua igreja e tem demonstrado isso dia após dia. E nós podemos confiar nas suas promessas, podemos confiar no que o Senhor revela a nós na tua palavra. E obrigado por tua igreja, e tem demonstrado isso dia após dia. E nós podemos confiar nas suas promessas, podemos confiar no que o Senhor revela a nós na tua palavra. E obrigado por poder depender do Senhor. E agora, ó Deus, abençoa os irmãos que doaram os seus dízimos e as suas ofertas, têm investido, ó Deus, os seus recursos na obra do Senhor. Que o Senhor continue abençoando e continue suprindo a necessidade de cada um. E também agora abençoe a nossa reflexão, que possamos ouvir a voz do Senhor falar conosco, que possamos compreender a palavra do Senhor, e que o Senhor me dê capacidade, ó Deus, para então poder compartilhar da palavra que é do Senhor. Que o Senhor me ajude, ó Deus, a transmitir aos irmãos aquilo que o Senhor já falou ao meu coração, e que possamos ser abençoados com a palavra do Senhor. Eu oro e agradeço por Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, tem uma antiga ilustração. Quando eu digo antiga, porque eu já ouvi ela várias vezes, os irmãos também já devem ter ouvido ela várias vezes, que diz o seguinte, que um grande equilibrista, se vocês já ouviram, reforce aí a ilustração. Um grande equilibrista, muito famoso em seu país, ele resolve fazer uma grande apresentação. Uma grande apresentação que representará um grande feito na sua carreira. Ele decide atravessar um vale, de uma montanha à outra, do pico de uma montanha na outra, por uma corda bamba, só contando com a sua capacidade de equilibrista. E ele mobiliza todo o meio de comunicação e vai até lá, emissoras de televisão, o pessoal vai lá com placa, fã-clubes e tudo mais, gritando o nome dele. E aquele equilibrista, ele vai de um pico de uma montanha até o pico da outra montanha, só andando em cima de uma corda. E quando ele chega lá do outro lado, o fã-clube começa a gritar: ei, você é capaz, você pode, vai de novo, torna de novo a fazer, porque você tem capacidade, nós acreditamos em você, nós confiamos em você.
E aquele povo gritava, aquele homem que ele fez o seguinte, ele pediu para um dos assistentes dele buscar uma carrinhola. Sabe essas carrinholas de construção civil? De carregar tijolo, areia e pedra? Ele pediu para os assistentes buscarem uma carrinhola, e alguém dizia para ele no meio da multidão, olha, você é muito bom, nós acreditamos em você, você consegue fazer de novo. E aí ele pega a carrinhola, posiciona a carrinhola na corda e diz para esse rapaz, sobe aqui em cima que eu vou atravessar com você dentro da carrinhola. E aí o que o rapaz diz? Não, de jeito nenhum. Ora, mas você não estava dizendo que você confia em mim, que eu tenho capacidade para fazer isso, que eu tenho condições para fazer isso? Aí o rapaz responde para ele, sim, eu confio que você tem condições, eu creio que você é o melhor, mas não confio a ponto de subir nessa carrinhola e atravessar com você esse vale. Não é interessante essa ilustração? Porque às vezes, usando essa ilustração e pensando nela, às vezes nós somos assim. Nós, crentes mais descrentes ao mesmo tempo em Deus. Há confiança em Deus, mas temos dificuldade de entregar, de uma entrega total, para com fé, aguardar a ação de Deus na nossa vida. Às vezes nós temos essa dificuldade, nós sabemos quem é Deus, nós conhecemos a Deus, nós conhecemos a palavra de Deus, nós sabemos dos feitos e das ações de Deus, mas nós temos o quê? Dificuldade de confiar a nossa vida, todas as nossas situações, tudo o que somos, sem reservas, nas mãos de Deus. Às vezes essa ilustração representa muito bem a nossa vida cristã. E uma das grandes premissas do Evangelho é a fé. Essa é a grande premissa do Evangelho. Não apenas a declaração da existência de Deus, mas a convicção que Ele é todo-poderoso. Não apenas entendermos a Deus existe, não apenas declararmos a existência de Deus, não apenas entendermos de uma forma a morte de Jesus Cristo, mas temos total convicção do que isso representa para a nossa vida. O que isso traz a nós? Como que nós podemos experimentar do efeito da pessoa de Deus, da morte de Cristo na cruz, da sua ressurreição, da redenção? O que nós podemos experimentar de tudo isso? Então, não é apenas a existência de Deus, mas a convicção que Ele é poderoso. E essa convicção nos leva ao descanso e certeza. Descanso da alma. A fé é um controlador da nossa ansiedade, porque todos nós somos ansiosos. Jesus não disse, em Mateus capítulo 6, que nós não devíamos viver ansiosos por aquelas coisas? Mas Ele leva os seus discípulos lá no capítulo 6 de Mateus, se eu não me engano, do versículo 31 até o versículo 36, Ele leva os seus discípulos a uma observação muito interessante. Olha as aves dos céus. Observe as aves dos céus. Quem sustenta as aves dos céus? Olha os lírios do campo. Nem Salomão, em todo o seu esplendor, se vestiu como um deles. Quem sustenta os lírios do campo? Quem sustenta a nossa vida? E Jesus disse, olha, por mais ansiosos que vocês estejam, vocês não podem mudar um côvado no rumo da sua vida. 50 centímetros, um côvado. Vocês não podem mudar nada no rumo da vida, porque há momentos na nossa vida que nós somos impotentes diante das situações. Há momentos da nossa vida que nós não temos condições de resoluções dessas situações. A ideia é crer ou não crer? É confiar ou não confiar? Ou experimentamos pela fé a ação de Deus, ou então nós entramos nas nossas cavernas de ansiedade, nas nossas cavernas de medo, nas nossas cavernas de angústia, e lá nós ficamos, e lá nós reclamamos, e assim por diante, porque a fé gera em nós uma perspectiva da ação de Deus.
A fé genuína gera no nosso coração a perspectiva da ação de Deus e a compreensão da soberania de Deus, reconhecendo que a sua vontade é e sempre será o melhor para nós. Então a fé traz essa certeza para nós. Fé, nós poderíamos discorrer aqui em várias questões. O que é fé? Por exemplo, os irmãos que estão sentados aqui nos bancos da igreja. Os irmãos passou pela mente dos irmãos que esse banco poderia quebrar, os irmãos poderiam cair. Os irmãos estão sentados nesse banco com toda a convicção que esses bancos vão aguentar o peso dos irmãos até o fim do culto. É uma fé na qual vocês estão se entregando a isso de uma forma total. Alguns chamam isso de fé natural, fé comum, diferente da fé salvadora, mas é uma certeza e convicção que os irmãos estão tendo nesse momento. E essa é a fé que a Bíblia nos ensina que nós devemos colocar em Deus. Toda a nossa expectativa pela fé está na ação de Deus. E Deus então vai trabalhar por meio disso. E fé é crer no que não se vê. Fé é crer no que não se vê. É perseverar diante do impossível. É descansar no que Deus diz em sua palavra, entendendo a suficiência e a autoridade das Escrituras, na qual Deus se revela a nós por meio dela. Então fé é você ver, é crer no que você não vê. É você descansar na pessoa desse grandioso Deus e aguardar o que Ele diz na sua palavra. Fé é uma premissa fundamental da vida com Deus. O Senhor Jesus censura os seus discípulos várias vezes. Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que vocês são tão tímidos na fé de vocês? Lembram lá na tempestade, que eles gritam por Jesus? Por que sois tímidos, homens de pouca fé ou de pequena fé? Também é o texto bíblico que diz, tudo que nós pedimos de oração, crendo, nós receberemos. Mais uma vez o elemento crer. Outro texto interessante também é um texto que está lá em Tiago. Se alguém tem falta de sabedoria, peça porém com fé, que Deus a dá. Peça porém com fé, porque aquele que não crê é semelhante à onda do mar. Não tem estabilidade, é instável na sua vida de fé, na sua vida de crer em Deus. E sem fé é o quê? É impossível agradar a Deus. Então a fé é uma premissa básica da vida cristã. A pergunta que nos cabe é como nós estamos crendo em Deus. Quais são as nossas convicções? Quais são as nossas certezas? Essa é a pergunta que nós devemos fazer ao nosso coração. Porque a narrativa do texto que lemos, ele nos ensinará o fracasso de uma geração que não confiou plenamente em Deus. O fracasso de toda uma geração que não confiou plenamente em Deus e experimentou o resultado da incredulidade, por seguir os seus próprios sentidos, do que depender de Deus pela fé. Se você olhar aí comigo no capítulo 14, versículo 11, olha o que o texto irá dizer, capítulo 14, versículo 11. Disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim? A despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? É uma pergunta que Deus faz a Moisés, até quando esse povo não vai crer em mim? Até quando esse povo vai ser rebelde pela sua incredulidade? Até quando esse povo não vai colher as bênçãos que eu tenho para a vida deles, porque eles não creem em mim? Deus não é apenas uma ideia. Às vezes nós lidamos com Deus como se Ele fosse uma ideia, como se Ele fosse uma caricatura, que é criada na nossa cabeça, na nossa concepção, na nossa mente. Deus não é isso. Deus é uma realidade absoluta, e que Ele se revela a nós de uma forma tão grandiosa, para nos ensinar e mostrar para nós a sua presença e os seus feitos sobre a vida daqueles que creem nele. E nós estamos vivendo em um tempo que nós somos chamados ou desafiados a crermos em Deus, em crermos o que Ele tem na sua palavra, em crermos na sua ação, em crermos o que Ele faz em nossas vidas, quando a nossa vida então está o quê? Na dependência de Deus. Então nós somos chamados, desafiados a crer em Deus. Quando nós olhamos para a história do Antigo Testamento,
nós veremos que toda a história vai falar sobre uma terra que foi dada por Deus para o seu povo, chamado de terra prometida. E era nessa promessa que o povo deveria acreditar e confiar desde quando eles saíram do Egito. Porque eles saem do Egito e são conduzidos até a terra de Canaã, até essa terra que Deus prometeu a eles. Quando nós olhamos para o texto bíblico, por exemplo, Deus ele faz uma aliança com Abraão. Se você abrir lá no livro de Gênesis, deixa eu ir devagar, senão o Gustavo lá fica bravo comigo. Gênesis, capítulo 15, versículo 18. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Deus faz aliança, Deus promete a terra, Deus mostra o limite da terra para o seu povo. Se você olhar também no capítulo 17, versículo 7 até o versículo 8, hoje eu separei alguns textos para nós lermos. Gênesis capítulo 17, versículos de 7 a 8. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência, no decurso das tuas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das suas peregrinações, toda a terra de Canaã, e em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Nós observamos o texto que Deus promete, faz uma aliança e promete dar uma terra à descendência de Abraão. O que é interessante nesse texto é que essa promessa não estava fundamentada na pessoa de Abraão, mas estava fundamentada na pessoa de Deus. Era Deus quem disse, era Deus quem chama Abraão e diz: olha, de ti eu farei uma grande nação. Não era o que Abraão iria fazer, mas era o que Deus iria fazer por meio da vida de Abraão. E Deus faz essa aliança. E quando nós olhamos no livro de Êxodo, nós vamos ver Deus chamando Moisés para libertar o seu povo que estava lá no cativeiro do Egito, para tirar o povo dali e levar para a terra prometida. Leiam comigo Êxodo, capítulo 2, versículos 23 e versículo 24. Êxodo, capítulo 2, versículos 23 e versículo 24. Êxodo, capítulo 2, versículos 23 e 24. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Olha que interessante, o povo clama e Deus lembra da sua aliança que fez com Abraão, Isaque e Jacó. Qual aliança? A aliança de um povo e de uma terra para esse povo. Se você olhar também no capítulo 3, aí, versículo 8. Por isso, desci, a fim de livrá-los da mão dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, do Eteu, do Amorreu, dos Ferizeus, dos Heveus e dos Jebuseus. Deus ele age para libertar o povo do Egito e conduzir o povo até a terra prometida. Deus se revela aos israelitas como um Deus cumpridor da sua promessa. E liberta o povo do Egito. E depois de um amargo tempo de cativeiro, de trabalho escravo, com a demonstração do seu poder, com a demonstração de todo o seu poder, destronando toda a força do Egito, destronando todas as divindades do Egito, e mostrando para eles que ele era o Deus Todo-Poderoso, e se mostrando fiel ao povo, e mostrando para o povo que o povo poderia confiar nele cada vez mais, porque ele estava presente no meio do povo, ele estava cumprindo o seu propósito, ele estava cumprindo a sua promessa
no meio do povo e conduz o povo até a terra de Canaã. Porque Deus, ele sempre é fiel a nós. Se você olhar em Deuteronômios capítulo 1, versículos de 30 até 31, é interessante porque Moisés, em Deuteronômios, ele está relatando uma nova geração, o que aconteceu com aquela geração lá do passado, com aquela geração que saiu do Egito. E era uma nova geração em Deuteronômios, uma nova geração que estava prestes a entrar na terra prometida. E Moisés está discursando essa nova geração, mostrando a ela o fracasso dos seus pais lá no passado. E essa nova geração, que ela não viu as obras de Deus no Egito, mas elas confiaram no que Deus havia prometido, e eles adentram a terra prometida sob a liderança de Josué. É tão bonita essa história e triste ao mesmo tempo, porque mostra a fidelidade de Deus e mostra o fracasso de um coração incrédulo diante de Deus. E a gente olha em Deuteronômios capítulo 1, versículos de 30 a 31, o texto bíblico diz assim: o Senhor, vosso Deus, que vai adiante de vós, Ele pelejará por vós, segundo tudo o que fez conosco diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como o homem leva o seu filho, por todo o caminho até chegar a esse lugar. O texto mostra e invoca o olhar deles para o passado. O que Deus fez no Egito, como Deus libertou o povo do Egito, como Deus foi fiel cumprindo a sua promessa, dizendo que os conduziria até uma terra que mana leite e mel, uma terra fértil, para que o povo se desenvolvesse como nação, para que ali eles pudessem revelar a glória de Deus aos povos que estavam à sua volta, para que ali eles pudessem então viver uma teocracia, ou seja, serem conduzidos apenas por Deus. E se nós trazermos isso para os nossos dias de hoje, a igreja ela deve viver uma teocracia. A teocracia é o governo de Deus sobre os nossos corações. Às vezes nós nos perdemos muito nisso, né? Hoje, pela manhã, nós tivemos a nossa assembleia administrativa. Foi uma bênção, né? Uma bênção. Mas ali nós tratamos de coisas administrativas. A teocracia nos leva à submissão ao que Deus diz na sua palavra. A palavra de Deus, ela é inegociável. A palavra de Deus, ela é autoridade sobre a nossa vida. Nós não deliberamos em questões de doutrina fundamentadas na palavra de Deus. Nós apenas obedecemos. Nós temos que viver um governo de Deus no nosso coração, na nossa vida. E olhar para a palavra de Deus e reconhecer a sua autoridade, porque ela vem do próprio Deus para a nossa vida. Então, Deus queria que o povo se desenvolvesse como nação, onde fosse totalmente governado por Ele, pelos seus princípios, pela lei, pelos estatutos e assim por diante. E aquela geração, ela deixa o Egito e mais ou menos 2 anos depois chega até as margens da terra prometida. Mas não entraram na terra prometida, devido à sua incredulidade. E caminharam o quê? 40 anos no deserto, até que toda aquela geração, olha como isso é pesado, até que toda aquela geração que viu a terra, mas não creu suficientemente para entrar na terra, morresse no deserto. E os seus filhos, eles herdariam a terra prometida. Aquela geração morre no deserto pela incredulidade. E então em Deuteronômio nós vemos Deus discursando a uma nova geração que entraria na terra prometida. E assim entrou sob a liderança de Josué. Mas como essa narrativa de Números pode nos ajudar, nos auxiliar na nossa vida? Ela tem muitos ensinos importantes para nos auxiliar. Com o exemplo desse povo, para não sermos crentes incrédulos. Mas há possibilidade de sermos crentes incrédulos? Há possibilidade de dizermos que nós cremos em Deus, mas não nos entregarmos totalmente em Deus? Que dissemos que confiamos em Deus, mas não de uma forma plena? Que existe um resquício de incredulidade que não nos permite crer em Deus plenamente? Eu quero fazer algumas aplicações
usando esse texto para nós refletirmos um pouco sobre ele. E nós iremos ler bastantes versículos. Então esteja com a sua Bíblia em mão, com o seu smartphone em mão, para nós lermos esses versículos. O povo, então, ele estava diante da concretização da promessa. Estava diante deles a terra que Deus havia prometido. Mas para que eles tomassem posse da terra, eles tinham que crer em Deus plenamente. Bom, primeiro constatamos que Deus é verdadeiro no que Ele falou sobre a terra. Deus foi verdadeiro em tudo o que Ele prometeu para o seu povo. Assim como Deus, Ele é verdadeiro em tudo que Ele promete para nós. Tudo o que Ele promete para nós, Ele é verdadeiro. Se você folhear as Escrituras e começar a contar quantas promessas de Deus existem para a nossa vida, e quantas delas nós desfrutamos pela fé. Quantas dessas promessas nós lembramos em tempos angustiosos da nossa vida? Em quantas dessas promessas nós descansamos pela fé? Conhecemos, mas entre o conhecer e o viver, tem um abismo muito grande. Conhecemos. Todos nós conhecemos o texto que o Senhor Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias. Olha que promessa maravilhosa. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, ide, fazeis discípulos, eis que estou convosco todos os dias. Olha que promessa. Se você excluísse todas as demais promessas, essa seria suficiente, porque é a suficiência de Cristo em nossas vidas. Quais são as nossas dificuldades? Quais são as nossas lutas? Quais são os contextos que não podem ser revertidos pelo poder de Deus? Mesmo que os contextos não sejam revertidos, nós podemos descansar em Deus. Então há várias promessas, centenas de promessas na palavra de Deus, e que muitas vezes nós não descansamos nessas promessas pela fé. Mas nós constatamos no texto que tudo aquilo que Deus disse era uma realidade, era uma verdade, porque foi constatado que a terra era de verdade, conforme Deus havia dito a eles. Deus, o texto nos diz que é separado 12 homens para espiar a terra. E 12 homens vão para espiar a terra de Canaã. Se você ler o capítulo 13, versículos 1 até o versículo 24, você vai ver o caminho que esses homens fizeram para espiar a terra. Eles ficam responsáveis de trazer um relatório da terra. E a constatação era de que a terra era conforme Deus havia dito. Era uma terra que manava leite, mel, era uma terra fértil. Se você olhar em Números capítulo 13, versículo 27, você vai ver essa realidade no texto. 13, 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o fruto dela. Verdadeiramente mana leite e mel. Deus, o que Ele disse na sua palavra, é uma realidade. O relatório dos espias confirmaram isso. E o livro de Números, no capítulo 23, versículo 19, ele vai dizer que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Essa é uma das grandes maravilhas, porque ela afirma a fidelidade de Deus e que Ele cumpre o que Ele promete. E quantas promessas existem? Milhares. A Bíblia é um livro de infalíveis promessas para a nossa vida. Mas observe o texto que nós vamos continuar lendo. Por que eles não entraram na terra? Por que eles não entraram e conquistaram a terra? Por que muitas vezes nós deixamos de alcançar bênçãos de Deus? Por que muitas vezes nós não alcançamos bênçãos do Senhor para a nossa vida? Porque nós nos comportamos segundo esse texto de Gênesis, porque Deus cumpre a sua promessa. Se você ler 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, você vai ver o que o texto diz. Primeiro livro de Reis, 8:56. Nenhuma só palavra falhou de todas as suas boas promessas, feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Nenhuma palavra falhou de todas as suas promessas. Eu estava fazendo minha devocional na segunda-feira, interessante, porque eu gosto de pegar a parte da manhã às vezes, ficar
refletindo, pensando, lendo o texto bíblico, ficar mastigando o texto bíblico. E eu estava lendo Gênesis 28 e o texto diz que Deus aparece para Jacó, lá em Betel, e Jacó coloca uma pedra e consagra aquele lugar, diz, Deus estava aqui e tal. E depois, um pouco mais para frente no texto, Deus aparece em sonho para Jacó e diz para Jacó, Jacó, eu sou o Deus de Betel. Eu sou o Deus de Betel. É interessante isso, porque o Deus que te salvou é o mesmo, Ele não mudou. O Deus que te chamou com propósito é o mesmo, Ele não mudou. É o mesmo Deus. São as mesmas promessas. O que vai fazer a diferença em tudo isso é como nós nos submetemos a esse Deus. É a forma como nós andamos diante de Deus. É a forma como nós alcançamos desse Deus pela fé, o que Ele tem para a nossa vida. A maneira como nós cremos nele, a maneira como nós lidamos com a palavra dele, a maneira como nós confiamos no que Ele tem capacidade para realizar em nossas vidas. A segunda questão que nós podemos ver é que havia dificuldades relatada pelos espias para possuir a terra. Você olha isso comigo no versículo 28. Eles tinham a promessa, a constatação de que a terra era de fato como Deus havia prometido, mas também havia as dificuldades que havia para conquistá-la. Olha o versículo 28. O povo, porém, que habitava nessa terra é poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Está em Números capítulo 13, versículos 28, versículo 29. Eles observam e vê que na terra que Deus havia prometido, havia dificuldades. Havia lá um povo que era poderoso, haviam cidades que eram grandes e fortificadas, havia Anak, que eram gigantes, havia os amalequitas, os heteus, os jebuseus, os amorreus, e assim por diante. Agora eles estavam diante de um dilema, que era pela fé entrar na terra prometida. Deus prometeu. Se você ler capítulo 13, versículo 2, o texto vai dizer, eu hei de dar a terra. Ou era confiar ou não confiar. Ou era entrar na terra prometida e desfrutar pela fé o que Deus havia prometido, ou então era retroceder e experimentar o resultado da incredulidade. Por isso, na nossa vida cristã, é crer ou crer. Não existe crer ou não crer, é crer ou crer. Porque só alcançaremos os grandes feitos de Deus pela fé. Pela fé, olhando com toda a convicção de que Deus é capaz de realizar o que Ele pode realizar. Porque corações incrédulos são endurecidos pela incapacidade humana, que muitas vezes mede as situações pelo que podemos ou não podemos realizar. Corações incrédulos, vou ler o que eu escrevi aqui. Corações incrédulos são endurecidos pela incapacidade humana, que muitas vezes mede as situações pelo que podemos ou não podemos realizar. Deus está dizendo, eu dei a terra, dificuldades para serem superadas. Os homens olham para quem? Os homens olham para si, para a sua capacidade, veem que não há forças para que eles possam transpor essas situações e tiram seus olhos de quem? De Deus. Sabe o que é isso? Isso é pecado. Isso é minimizar Deus e maximizar as dificuldades. Isso é você dizer que Deus não tem capacidade para te ajudar nas suas incapacidades. É você dizer que Deus não é todo poderoso, Ele não é poderoso o suficiente para te ajudar nos seus momentos de crise. Isso é, sem dúvida, pecado. E que isso não pode existir no nosso coração, essa incredulidade, e que não pode existir na nossa vida um olhar para nós e comparar Deus diante da nossa incapacidade humana. Eu não consigo, eu não posso, são fortes, as cidades são fortificadas, mas quem era Deus? Ou quem é Deus? O que Deus fez com eles no Egito?
Como que Deus se revelou a ele no Egito? Como que Deus desbancou toda a divindade do Egito, desbancou Faraó, todo o exército de Faraó? Eles viram isso com os olhos. Eles presenciaram isso, eles viveram isso, e agora estavam diante de uma dificuldade, estavam queixosos diante disso, porque olhando para a sua incapacidade, e meus irmãos, muitas vezes nós agimos igualzinho. Igualzinho. Não podemos, não conseguimos, não vai dar certo. A porta de emprego não abre. Olha, é muito difícil. Olha, é muito custoso, como diz o mineiro. Não vai dar certo. Irmãos, creia no Senhor. Reconheça quem Ele é. Não minimize Deus diante das situações. Mas, pelo contrário, creia em Deus. E você verá com os olhos da fé o que Deus pode realizar na sua vida e na nossa vida. Hebreus, capítulo 3, versículo 12, diz assim. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. E essa questão é tão assim, olhando para o texto, eu achei tão interessante, porque a incredulidade, ela parece ser contagiosa. Ela espalha, rápido ainda, mais rápido do que fake news, e mais rápido do que o vírus do coronavírus, o vírus do coronavírus, do Covid-19. Se você olhar aí no versículo, capítulo 13, versículo 32, dá uma olhada. 13:32. 10 espias voltam e diz o quê? E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra. Isso. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, e começam então a plantar incredulidade no coração do povo. E o que o povo faz? O povo retrocede. Vamos trazer isso para a nossa vida agora, como comunidade cristã. Quando nós dissemos, vamos fazer, quando o coração incrédulo entra, ele diz, não tem como. É impossível isso. Mas, irmãos, não tem como, isso é impossível. Isso é incredulidade do coração. É minimizar Deus. O que nós temos que fazer é compreender a vontade de Deus, reagir positivamente pela fé. Deus não fez o povo passar a pé enxutos lá no Egito? Ele não abriu o Mar Vermelho, não cumpriu as suas promessas? Ele não se mostra Deus fiel a todo tempo? Por que não crer? O porquê ser tomado pelo vírus da incredulidade? Ou por que não expressar uma fé plena no poder de Deus? Porque às vezes fazemos como eles, olhamos para a nossa incapacidade, para a nossa fragilidade, e assim nos curvamos diante dos nossos problemas. Mas nós não podemos ter corações incrédulos. Outra questão interessante é que a incredulidade faz com que olhemos para as dificuldades com os olhos da impossibilidade. Você olha isso nos versículos 32 e versículo 33 de Números 13. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Versículo 33. Também vimos ali gigantes, os filhos de Enaque, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Éramos aos nossos próprios olhos. A incredulidade fez com que o povo olhasse para as dificuldades com os olhos da impossibilidade. Porque olhando para si mesmo e não olhando para Deus. Primeiro, uma característica. Outra característica interessante
é que a incredulidade fez com que o povo perdesse a instabilidade emocional diante daquela situação. Observe o capítulo 14, versículos 1 e 2. Levantou-se, pois toda a congregação gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse, antes tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Eles perderam a estabilidade emocional deles, porque toda a sua esperança, toda a esperança que eles tinham, sumiu. E o que tomou lugar no seu coração foi a incredulidade. E agora? Deus não pode. Se Deus não pode, o que vai ser de nós nesse deserto? Lembra de Elias lá dentro da caverna? Instabilidade emocional quando nós não cremos suficientemente em Deus diante das nossas situações. Então nós entramos o quê? Em pânico. E agora? O que vai ser? Estou desempregado. E agora? Eu estou doente. E agora? Eu estou assim. E agora o que vai ser? Creia. Desfrute da fé. Faça uso da fé. Descanse o seu coração na pessoa de Deus. E saiba que Ele há de fazer uma grande obra nesse tempo, porque Ele nos chama a confiar nele. Instabilidade emocional diante das situações. E observe também que a incredulidade fez com que o povo reclamasse do Senhor como se Deus não fosse capaz de cumprir a sua promessa. A incredulidade faz com que o povo reclame de Deus, como se Deus fosse incapaz de resolver aquela situação. Olha para você ver, no capítulo 14, versículo 3. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Agora o problema é com Deus. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Deus os havia levado lá para abençoá-los naquela terra. Mas o coração incrédulo deles não permitiu com que eles enxergassem o que Deus queria realizar no meio deles. E por que nos traz o Senhor a essa terra? Para cairmos a espada e para que nossas mulheres, nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? A incredulidade faz com que eles comecem a reclamar de Deus. Ou seja, olha, Deus não fez nada por nós. Talvez você já tenha vivido algo dessa forma. Por que Deus fez isso? Por que aconteceu isso? Por que Deus me trouxe? Por que Deus conduziu a minha vida dessa forma e agora está acontecendo isso? A incredulidade toma conta do coração e nós começamos a murmurar e reclamar de Deus. E aí, nós damos uma olhadinha lá para o passado e queremos voltar lá para a escravidão, como eles. Vamos voltar lá para o Egito. Melhor se estivéssemos no Egito. Melhor se nós tivéssemos ficado lá. Deus nos enganou. Deus nos enganou. Deus nos trouxe a esse deserto para morrermos. Incredulidade de coração. Observem também que a incredulidade fez com que o povo fosse rebelde à ordem do Senhor. Olhe para você ver no capítulo 14, versículo 9. Tão somente não sejais o quê? Rebeldes contra o Senhor. Rebeldia. A incredulidade nos faz rebeldes contra Deus. Sabe por quê? Porque não nos faz crer suficientemente para nós nos submetermos ao que Deus ensina na sua palavra. Isso nos torna o quê? Rebeldes. E ser rebelde é o quê? Pecado. Não, mas está escrito. Está escrito. Como que nós compreendemos quando Paulo ora ao Senhor, pedindo para tirar o espinho na carne? Qual que foi a resposta de Deus para Paulo? Paulo, a minha graça te basta. O que Paulo tinha que fazer? Descansar pela fé, que a graça de Deus era suficiente para a sua vida. Descansar pela fé, a graça de Deus, e não ser rebelde contra Deus. Deus, mas que é isso?
Que graça é essa? Mas a minha vida está assim, assim, assim e assado, todas as portas estão fechando. Como que eu vou descansar? Como que eu vou experimentar essa graça que é suficiente para a minha vida? Paulo poderia ter sido rebelde, mas Paulo não foi. Por quê? Paulo experimentou da suficiência da graça na sua vida pela fé. Esse povo, ele foi rebelde ao que Deus havia dito. Deus estava prometendo a terra. E assim nós somos rebeldes quando nós não obedecemos a palavra de Deus. Nós somos rebeldes quando nós saímos debaixo da vontade de Deus. Somos rebeldes quando nós somos incrédulos diante de Deus. Nós somos rebeldes quando nós assim agimos. Outra coisa interessante que eu quero pontuar, que a incredulidade fez com que, ou agiu no coração deles, para que eles voltassem à antiga escravidão no Egito. Voltassem à antiga vida. Mas é fácil para nós chegarmos à conclusão de que a incredulidade nos leva ao fracasso espiritual. Eles não entraram na terra prometida. Se você olhar comigo aí no capítulo 14, versículos 29 e 32, olha o que o texto diz. Números 14, 29 a 32. Nesse deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual jureis, não entrarei na terra pela qual jureis que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas os vossos filhos, de que dizeis por presa serão, farei entrar nela, e eles conhecerão a terra que vos desprezastes. Porém, quanto a vós outros, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Podemos concluir que a incredulidade nos leva ao fracasso espiritual, porque ela nos leva distante de Deus, nos leva a sermos rebeldes pelas promessas de Deus, pela palavra de Deus, e nos leva distante de Deus. Fracasso espiritual. Mas, por outro lado, a fé é a convicção em que Deus compromete em fazer o que Ele promete a nós. E se nós olharmos para o texto, se você ler comigo o capítulo 30 do versículo 13, você vai ver a diferença entre o povo e você vai ver a diferença entre aquele que não acreditava, dos incrédulos, e você vai ver a diferença daquele que crê em Deus. Olha o versículo 30 do capítulo 13. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Observe, aquele que crê, motiva. Aquele que confia em Deus, ele é motivador. Porque os seus olhos estão em Deus. Ele motiva, ele traz encorajamento. Possuamos a terra. Ele traz certeza, prevaleceremos contra ela. Isso é os olhos da fé. Por isso que Calebe e Josué foram os únicos dessa geração que entraram na terra prometida. Foram os únicos que desfrutaram dessa realidade prometida por Deus. Os demais todos peregrinaram 40 anos no deserto e toda essa geração de 20 anos para cima morreu no deserto. E os filhos deles herdaram a terra prometida. Mas também o último versículo, o penúltimo versículo, o versículo 9 de Números 14, olha o que o texto diz. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra. Não temos gigantes, não temos cidades fortificadas, não temos o povo, não temos os amorreus, os jebuseus, os fariseus, os amalequitas, os anaquitas, não temos esse povo. Porquanto, como pão, os podemos devorar. Olha para os irmãos verem como que os olhos da fé o contraste é totalmente diferente. Nós somos como gafanhoto aos nossos próprios olhos e como gafanhotos aos olhos deles, dizem os incrédulos. Mas aqueles que creem dizem: nós podemos devorar esses gigantes.
como se fosse o quê? Pães. Nós podemos devorar. E o porquê que em tempos de crise nós não podemos descansar em Deus, olhar para a situação? Uma vez, meus irmãos, estava numa igreja que não era batista, e nós estávamos tendo uma reunião de pastores. E alguém chegou nessa reunião muito desesperado, e foi até o pastor e pediu oração. E disse assim: pastor, isso era o pastor que estava lá, da igreja, pastor, ore pela minha filha, porque a minha filha está com câncer. E aí o pastor perguntou: mas aonde a sua filha está com câncer? E aí a mãe respondeu, eu não lembro onde era. E aí o pastor orou, chamou os pastores para orar. Os pastores foram lá, oraram. A hora que a moça saiu, o pastor falou assim: nossa, mas câncer nesse lugar dificilmente sara. Eu não entendi a oração, eu não entendi a fé, eu não entendi quem era Deus ali. Porque se eu oro, é porque eu estou suplicando a Deus que Ele devore os gigantes. Eu estou suplicando a Deus que Ele desbanque as cidades fortificadas. Se eu estou orando, é porque eu tenho certeza da ação de Deus, se a oração, ela é o quê? Pela fé. Agora, se essas rezas litúrgicas, tudo bem, mas se é oração pela fé, então tem que ter total compreensão de que Deus vai agir naquela situação, e não olhar com os olhos incrédulos, mas olhar com a certeza de que Deus pode não curar na sua soberania, mas Deus está agindo naquela situação, vai usar médicos, vai usar medicina, vai usar uma série de situações para trazer alívio, para trazer descanso e assim por diante para aquele coração que está sofrendo. Mas eu não posso olhar e nem orar com incredulidade no coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente olha também que o texto ele diz: não temais o povo dessa terra, porque com o pão podemos devorar. Retirou-se dele o seu amparo, o Senhor é conosco, não temais. O Senhor é conosco, não os temais. E para concluir, quando cremos, não fracassamos espiritualmente. Números capítulo 14, versículo 24. Porém o meu servo Calebe, visto que nele houve outro espírito, e preservou em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e a sua descendência possuirá. E o versículo 30. Não entrareis na terra pela qual jurei que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Meus irmãos, nós somos chamados pela palavra de Deus a viver pela fé. E o que veio ao meu coração quando eu concluí o meu estudo bíblico era o que eu conheço acerca de Deus. O que eu conheço acerca de Deus? Do poder de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da ação de Deus, do amor de Deus. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo um Deus que age na vida do seu povo. Um Deus que age na vida daqueles que o buscam em oração. Um Deus que é presente. E às vezes nós chegamos ao fracasso espiritual por causa da incredulidade. E não desfrutamos das bênçãos de Deus assim como Calebe e Josué desfrutou. Porque Josué e Calebe, eles creram em Deus. Entenda uma coisa. A promessa se concretizou. Aquela geração perdeu a bênção. Mas a promessa se concretizou na vida de Calebe e Josué, na vida daqueles que creram. Nós precisamos compreender e viver pela fé. Pela fé somente. A salvação é pela fé em Jesus Cristo. E a Bíblia nos chama a crer, a confiar, a caminharmos. Justo viverá pela fé. Porque somente olhando para Deus que nós podemos então destruir as cidades fortificadas, que podemos destruir os gigantes e que podemos então experimentar da graça de Deus em nossas vidas. Eu não sei qual situação que você está vivendo na sua vida. Eu não sei se você está em desespero, se você está angustiado, se você está em situação difícil. Mas eu quero
convidar a você a crer em Deus, sem reservas. Colocar a sua vida totalmente nas mãos de Deus. Pastor, mas eu estou numa situação muito difícil. Entregue a sua situação difícil nas mãos do Senhor. Ah, pastor, mas eu não tenho paz no coração. Se você não tem Cristo como Salvador, entregue a sua vida a Jesus pela fé e desfrute da paz que Ele traz para você. Mas experimente o agir de Deus pela fé. Que Deus assim nos abençoe e que Deus assim nos conduza confiante cada dia mais na pessoa dEle. Vamos orar? Coloque a sua vida diante de Deus, mas faça uma oração com fé. Ore com fé. Quais são as suas lutas? Quais são as suas dificuldades? Quais são os seus problemas? O que tem tirado a sua paz? Apresente isso diante de Deus. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra e nós queremos, ó Deus, ter um coração assim como de Caleb e Josué. O povo que saiu do Egito, ó Pai, infelizmente, não compreenderam, não entenderam a promessa do Senhor. E muitos, ó Deus, que viram as maravilhas do Senhor, o poder do Senhor no Egito, eles não entraram na terra, mas pelo contrário, caminharam 40 anos e morreram no deserto. Mas a promessa do Senhor se concluiu na vida daqueles que creem. E nós cremos em um Deus que retém em suas mãos todo o poder e que não podemos minimizar o Senhor diante das adversidades da nossa vida. Não podemos nos curvar diante dos problemas. Não podemos olhar para os gigantes, para as cidades fortificadas, para os povos fortes, mas temos que olhar para o Deus que é todo-poderoso, o Deus que é soberano, um Deus que sempre se mostra ao seu povo como um Deus que está presente e um Deus que cumpre o seu propósito, assim como o Senhor cumpriu na vida de Abraão. Assim como o Senhor chama Abraão de Ur e diz, eu te farei uma grande nação. É o Senhor quem faz. Nós somos apenas coadjuvantes na obra do Senhor e nós buscamos o Senhor em oração, colocando toda a nossa vida e crendo sem reservas, crendo plenamente que o Senhor tem toda a condição de nos socorrer e de nos ajudar nos nossos tempos de aflição. E eu coloco a vida de cada um agora diante do Senhor, ó Pai. O Senhor sabe cada vida, cada coração que cada um tem vivido. Aqueles que estão enfermos, ó Pai, eu suplico a cura. Aqueles que estão em depressão, ó Deus, eu também suplico a cura. Aqueles que estão ansiosos, preocupados, eu suplico a Deus que o Senhor haja nesses corações. Aqueles que estão desesperados, aqueles que acham que não há mais solução, ó Pai de amor e de misericórdia, que o Senhor visite esses corações e que eles sintam a presença do Senhor, ó Pai, e que eles sejam restaurados pelo poder do Senhor. Mais uma vez eu te agradeço por esse culto, que o Senhor continue nos abençoando, ó Deus, e que o nosso coração seja fortalecido cada vez mais no Senhor. Eu oro e eu agradeço por Cristo Jesus. Amém e amém. Pois bem, meus irmãos, vamos cantar o último hino da noite, o hino de número 301, Crer e Observar.